Olá, eu me chamo Rita Souza, sou mãe da Rávila, tem 9 meses de idade e eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência nessa nova fase, né, da amamentação desde o nascimento até os dias de hoje. O meu pós-parto, eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada, porque assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu gosto muito de ler, então eu fui logo muito atrás de livros, fui atrás de canais no YouTube, de enfermeiras, de médicos, enfim, tudo que me pudesse dar um conhecimento a mais sobre a gestação. E aí, quando a Rávila nasceu, aliás, quando eu fui para o centro cirúrgico, todo mundo falava, vai ser horrível a hora de levantar no outro dia, porque o meu parto foi cesariano. E quando eu levantei no dia seguinte, que eu vi assim, meu Deus, eu não tô sentindo nada, né? Então eu fiquei, assim, tranquila. Foi um período, para mim, mais difícil, acho que se desligar do trabalho, ter que abrir mão de uma certa forma, da minha vida em função dela. Porque a partir daquele momento, a nossa vida deu uma virada, assim, de 180 graus, vamos dizer assim, porque não foi mais a mesma, não é mais a mesma. E o pós-parto foi um momento, assim, de adaptação, um momento de alguns dias de desespero, um momento de que você fica, meu Deus, e agora? Como vai ser? E no final a gente descobre que a gente é capaz e que dá certo e que a gente sempre faz da melhor forma. Eu não consegui amamentar a Rávila logo de início, né? Assim, na primeira hora, assim que ela nasceu, eu fui para a sala de recuperação e ela foi junto comigo. E aí as enfermeiras já colocaram para ela pegar, né, a mama, e ali me orientaram como eu tinha que amamentar ela naquelas primeiras 24 horas que eu tinha que ficar lá deitada. Mas assim, eu não achava que ela mamava. Tanto que ela chorava muito e a gente teve que fazer complementação com fórmula. Quando eu descobri que estava grávida, já tinha muitos relatos, né, de amigas que já me falavam assim, é horrível amamentar, o peito fere, o peito corta, isso, aquilo, outro. Eu li e estudei muito sobre a amamentação. Então, assim, era algo que eu tinha muito racional, né? Embora sendo uma coisa muito prazerosa. Mas muitas pessoas falavam, passa pomada tal na mama, passa isso, passa aquilo. E quando a Rávila nasceu, que eu vi que ela não mamou, então assim, eu procurei ser o mais racional possível. Eu tenho que encontrar uma forma de fazer com que a coisa aconteça, com calma, com paciência, e assim foi fluindo, né? Cada dia era um dia e a gente ia e tentava e botava ela ali para fazer a pega e não acontecia, e o bico da mama era plano, e aí vem muito a questão do senso comum, se a mama é plana você não consegue amamentar, então tem que fazer o bico e tudo. Quando na realidade a amamentação, a gente precisa fazer com que o bebê faça a pega correta. Só que é um turbilhão de emoção tão grande, porque o bebê nasce, a sua vida muda assim de uma hora para outra. Você já não dorme como você dormia antes, você já não tem a mesma rotina de antes. Então, assim, o suporte, né, da família, amigos, é fundamental, assim, e principalmente a troca de experiência com mães que tiveram algum tipo de dificuldade e que no final conseguiram amamentar.
Então, assim, na maternidade, as médicas colocavam para mamar e aí, beleza, ela ia ali e tal, mas não era tanto. Então, eu tive que fazer uma espécie de fisioterapia na mama, né, para poder ajudar na formação do bico da mama. E no 4º dia de vida, à noite, uma amiga minha foi na minha casa e disse assim: vai acontecer, você vai conseguir amamentar a Rávila. E eu lembro muito, assim, a gente com ela, que ela deitada assim nessa posição, né, que é uma das posições que orienta, e faz a pinça na mama, e a gente conseguiu encaixar, e ali a Rávila mamou a primeira vez. Gente, eu chorava litros, né, e foi muito gratificante, porque a gente percebe que é um processo e que cada fase é uma fase e que é possível acontecer. Eu tive a dificuldade na hora da pega, e quando ela conseguiu fazer essa pega correta, que ela conseguiu mamar o suficiente e que ela não precisou tomar fórmula, porque só a amamentação estava sendo suficiente para ela, ali foi a minha realização, foi o meu ponto, assim, pronto, relaxei, pronto, aconteceu o processo que é natural, né? Então foi uma vitória. Eu acho que assim, quando eu vi que não estava acontecendo e que eu já saí da maternidade com a prescriçãozinha da fórmula para comprar, e eu comprei, porque eu não ia deixar ela com fome, né? Eu fiquei assim, oh, meu Deus, eu li tanto, eu estudei tanto, eu sempre quis ter experiência, porque eu sempre escutei relatos de que era muito bom amamentar, de que era prazeroso amamentar. E quando a gente olha assim para o lado também, né, emocional, psicológico da coisa, a gente entende que isso faz parte da relação, do vínculo entre mãe e filho, né, esse processo de amamentação, e era algo que eu queria. Então, quando eu vi que não estava acontecendo, veio meio que o desespero. Meu Deus, será que ela vai ter que tomar fórmula? Mas eu também não desisti. Mas eu acho que o sentimento, assim, de que eu não vou desistir, eu vou fazer acontecer, porque ela precisa desse leite, eu acho que foi maior, né? Minha mãe também me deu um apoio muito grande, porque ela ficava: não desista, tenha paciência, que vai dar certo, né? Meu esposo também falava: paciência, calma, vai dar certo. E assim, eu acho que foram pontos chaves para a gente fazer com que realmente acontecesse e eu conseguisse amamentar. Mas assim, é um desafio. O desconforto que eu senti foi mais relacionado aos tipos de fisioterapia que eu precisei fazer para desenvolver o bico da mama, né? Então eu fazia uns exercícios com a seringa e que ficava dolorido, né, a mama, mas assim, eu não tive nenhum outro tipo de complicação. E depois a questão desse intercalar entre a orientação da pediatra e o senso comum, né? Quem estava cuidando de mim, a orientação da mãe e tudo. Porque coloca primeiro numa mama, se ele mamou na mama esquerda, então a próxima mamada tem que ser na direita. E não necessariamente que tem que ser assim. E aí era um processo que, ao mesmo tempo que eu ia me conscientizando de que ela tinha que fazer isso e me policiava com relação a isso, ao mesmo tempo tinha que conscientizar a minha mãe disso, né, que era quem estava cuidando de mim, né? Então eu acho que é mais isso, e entra muito também a questão da alimentação, porque eu amo besteira.
Então, pra mim, foi uma dificuldade. Não tem que tomar Nescau, não toma, porque se tomar Nescau vai passar pro leite, não toma café porque vai passar pro leite, não come chocolate porque vai passar pro leite, tudo vai passar pro leite, né? E aí, também, através da leitura, conversa com o pediatra, conversa com a minha ginecologista, então a gente não é bem assim, nem tudo que a gente come vai interferir no leite que a criança vai estar mamando, né? Não come feijão, não come repolho, isso vai causar cólica pro bebê e tal. E aí chegou um momento que ela completou 15 dias de vida e ela começou a apresentar cólica. É porque tu comeu feijão ontem, é porque tu comeu repolho ontem, é porque tinha pimenta, tinha cebola na salada. Então a gente começou, e aí quando na consulta com a pediatra, ela falou pra gente que não, era normal, que a partir de 15 dias de vida do bebê, ele passa a sentir cólica, né? E aí passou a medicação necessária e eu passei a ter a minha alimentação mais saudável. Não que eu parei de comer tudo. O que eu parei de comer foi frutos do mar por uns 5 meses. Mas não mais carne, pizza, o meu sanduíche, o meu Nescau. Então, assim, outros alimentos eu comia, mas com o pé no freio, para não exagerar, até para não trazer um prejuízo para mim, porque eu entendi que eu estava alimentando uma outra criança, uma outra vida, e que eu precisava estar forte para isso. Então eu precisava me alimentar corretamente e saudável, né? Então teve uma amiga em especial que ela tá morando no Ceará, que ela mandou um áudio para mim: Rita, não desiste, é o momento mais prazeroso da nossa vida. É amamentar. Então vá em frente, tome muita água, não vá atrás de caldo de cana, disso, daquilo outro. O que vai fazer você ter leite para o seu filho, para sua filha, é água. E quanto mais ela mamar, mais o seu peito vai produzir. E foi isso. Não desistir. Acho que é o primeiro passo, assim, né? A segunda dica seria o conhecimento. Porque eu acho assim, quando a gente vai atrás, quando a gente entende a real importância que é o amamentar, a influência do leite materno, sabe? Só em eu olhar para a Rávila com 9 meses, a Rávila nunca teve uma gripe. A Rávila, ela nunca teve nenhum tipo de problema que eu precisei sair com ela no desespero para o hospital, nada, porque assim, a gente sempre procurou ter esse cuidado, né, com a alimentação e tudo, e eu acho que assim, você tem que desejar, você tem que querer fazer com que aconteça, né, e ter muita paciência com o bebê, principalmente nos primeiros dias, no primeiro mês, porque ele não sabe ainda, então ele está aprendendo e a gente está aprendendo, e aí depois vai fluir naturalmente. Tanto que eles começam a mamar mais rápido e a gente fica assim, meu Deus, será que encheu? Né? Porque eles já estão craques, eles já vão estar experientes nisso. Então, não tive dificuldade de voltar ao meu peso anterior, eu voltei para o meu peso de quando eu casei. Né? Foi mais magra, né? Então, assim, o pessoal fala muito, né, a questão de que a amamentação ajuda a perder peso, então se está ligado diretamente, né, eu acredito que sim, porque é muito rápido a perda do peso, é muito rápido como você consegue voltar, e eu acho que assim, você perde esse peso que favorece de acordo com a amamentação, e se você consegue manter uma alimentação equilibrada, então fica mais fácil de você ajustar e manter isso. Você quer dar entrevista também? Você quer falar? Então assim, a Rávila, ela foi planejada, ela foi desejada, ela foi esperada. Então assim, a gente tinha toda uma expectativa e a gente buscou
fazer com que essas expectativas elas fossem atendidas. Então, de repente, quando vem esse sentimento, então veio muito essa questão de trabalhar, sabe? O autocontrole. Em todo o meu período, assim, desse processo de nascimento e tudo, é algo que me emociona muito, porque eu nunca vou esquecer daqueles sábados à tardinha, quando ela mamou. Que eu vi que ela mamou, que ela adormeceu no peito, porque ela estava satisfeita. Né? Então, assim, foi algo que marcou. Então, eu acho assim, você acreditar que você é capaz, mesmo diante da dificuldade. Uma amiga virou pra mim e disse assim, o meu conselho é, não esqueça de você. Se cuide, né? Se ame, porque você vai viver muito em torno do bebê e acaba esquecendo de você. E isso foi algo que eu peguei pra mim. Né? Eu falei assim, não, eu não posso, porque a gente não pode sair de casa, a gente não pode, tem que ter ali a quarentena mesmo, até porque o bebê também não pode ser exposto a esse risco, mas assim, eu procurava o máximo, quando dava para fazer a unha, ia para fazer a unha, ia para fazer o cabelo, então assim, até para eu me sentir bem. Porque é a nossa autoestima. E antes de mãe, a gente tem que entender que a gente não é só mãe. A gente é mulher, a gente é amiga, a gente é filha, a gente é esposa, é profissional na área que você trabalha, que você atua. Então, assim, você tem que lembrar disso. 4 meses que eu voltei, né, ao trabalho. E tá 4 meses que todo dia a gente aprende a lidar com esse retorno, né? Porque assim, o período do bebê nasceu, a vida da gente muda radicalmente, você abre mão de tudo. E a sua vida é exclusivamente cuidar da criança, é cuidar do bebê, enfim, é trocar fralda, dar banho, peito, fralda, banho, peito, e se resume a isso, né? Durante 5 meses que no meu caso, que eu passei em casa com ela. E aí quando chegou próximo de voltar, então eu comecei a ir me trabalhando, no sentido de que eu vou ter que voltar, eu sou profissional, tantas outras mães também são mães, trabalham e têm seus filhos e os filhos estão bem. Então a minha não vai ser diferente, né? Aí você já tem que pensar em toda uma logística, como é que vai ser, quem vai ficar, quem vai cuidar. Mas se você não tiver o apoio realmente, as coisas não funcionam. E assim, é difícil, sabe? Porque você vê que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, às vezes, você chegar... Já aconteceu de eu chegar e eu passar meia hora com ela dormir. E você parar pra pensar, né? É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro muito trabalhar isso. O meu emocional, trabalhar o objetivo de vida, os projetos que a gente tem e pensar que eu tô no trabalho, que eu tô aqui para poder proporcionar algo a mais para ela, né? E isso é o que tem feito a diferença. E principalmente de você confiar em quem tá cuidando. E principalmente por ela ainda mamar. Então assim, eu ficava muito me culpando, meu Deus, e agora como é que vai ser? Será que vai dar certo? Né? E com o passar dos dias, a gente foi vendo que dá certo. Ela é forte, ela tem a rotina dela. A mamãe chorando aí, a mamãe chorar. E o tempo de qualidade. Então, se eu tenho 2 horas para passar com ela, são 2 horas dela. E eu esqueço o trabalho, eu esqueço as outras coisas que tem, mas é um processo que você precisa. Eu acho que a volta ao trabalho é tão difícil quanto a amamentação, se não tiverem ali numa linha bem equilibrada, as duas.
porque pra gente, mãe, que você viveu intensamente tudo aquilo, você tem que ter uma logística muito grande para fazer com que as coisas aconteçam e dê certo. Eu acho que a amamentação, na verdade, para a gente conseguir garantir, né, que ela tenha futuramente uma vida saudável, com força necessária e tudo, a base é a amamentação, né? Se você perceber, é o primeiro alimento que ela vai ter que ingerir e que vai dar aquela sustentação necessária para ela para um bom tempo da vida dela, até então, por conta da amamentação. Aquele alimento que tem toda a substância que ela precisa para o desenvolvimento, com certeza é um alimento que não pode e que, se faltar, pode vir dar uma complicação para ela. Eu confesso que é um pouco difícil, né, para a gente que é pai, porque assim, de imediato a gente não pode fazer nada, porque isso depende muito da mãe, né? Mas assim, o fato de você estar ali próximo e ter condições de proporcionar uma palavra positiva, aquele que vai dar certo, eu acho que isso é um fato essencial, né? É a sensação de dever cumprido, né? Hoje, quando a gente vê a Ravla, na hora quando a mãe dela chega do trabalho, principalmente, ela desesperada pelo peito, né? Na hora quando ela vê a mãe, ela agarra a mãe dela com todas as forças e voa no peito. Eu acho que é uma sensação de dever cumprido para nós pais, né? Porque a gente sabe a dificuldade que a gente teve no início, até ela conseguir pegar o peito da Rita. No decorrer da nossa gravidez, a gente observa muitos relatos de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, a mesma chance que a gente teve, né, de amamentar como deve ser feito. Então isso também mexe muito com nós, assim, pelo fato de a gente ter um bebê, a gente ter o papel, né, de ter que alimentar a Ravla de forma correta, de forma segura. Então esses relatos que a gente ouve falar, às vezes mexe muito com a gente, né? E a gente sempre se pergunta, será que a gente vai conseguir dar conta? Será que a gente vai cumprir o nosso papel? Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora tu sabia. O homem, dentro da relação familiar, ele é aquela palavra mais dura, aquela palavra mais firme. Então, o fato de eu, como esposo, ter condições de dizer para minha esposa e dar uma palavra que confortasse ela naquele momento difícil que ela estava passando, eu acho que contribuiu muito, tá? Então, papais, segura a onda e vai dar certo.